Donald Trump nasceu em 1946, é um empresário norte-americano e o atual presidente dos Estados Unidos. O candidato do Partido Republicano venceu a democrata Hillary Clinton na disputa presidencial de 2016. Na tentativa de se reeleger, perdeu nas últimas urnas em novembro de 2020 para o democrata Joe Biden. Minha história acontece nas eras vitorianas ou eduardinas, entre 1880 e 1914. Se passam entre vários cartões postais da capital inglesa. Sua obra mais famosa de Sir Arthur Conan Doyle. Tive aparições em várias séries. Sou reconhecido por ser o maior detetive do mundo. Quem sou eu? Eu sou Sherlock Holmes. King Jr., que se tornou a figura mais prominente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato em 1968. King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e de ativismo não violento de Manhattan Grande. King liderou em 1955 o boicote aos ônibus de Montgomery. Posteriormente se tornou o primeiro presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul, abreviadamente em inglês como SCLC. Como presidente da SCLC, ele liderou sem sucesso em 1962 a luta contra a segregação em Albany. Ele foi um dos participantes que organizaram os protestos não violentos de 1963 em Birmingham. King ajudou na organização da Marcha sobre Washington, onde ele ditou seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", em inglês "Have a Dream", aos pés da memória Lincoln. Em 14 de outubro de 1964, King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos. Através da resistência não violenta, em 1965 ele ajudou a organizar as marchas de Selma de Montgomery. Nos seus últimos anos, ele ampliou seu ativismo contra a pobreza e a guerra do Vietnã. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, achava King um radical e fez ele alvo do programa de contra-inteligência a partir de 1963. Os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas e ameaçaram tornar públicas suas supostas relações extraconjugais e denunciaram para agentes governamentais. Em 1964, mandaram King uma carta ameaçadora, anônima, a qual ele interpretou como uma tentativa de alguém incendiá-lo e cometer suicídio. Antes da sua morte, King estava planejando uma ocupação de Washington, que seria dominada a campanha dos pobres. Quando ele foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis, sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos. Alegações que o assassinato de convicto de King, James Earl, ter sido coagido ou agido com agentes do governo. Persistindo por décadas após o tiroteio, King foi premiado posteriormente com Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso. O Dia de Martin Luther King foi estabelecido como feriado em cidades dos Estados Unidos. A partir de 1971, o feriado foi promulgado a nível federal por uma legislação assinada pelo Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A família de Vargas era rica e influente e chegou a ter influência política tanto em São Borja como no Rio Grande do Sul. Seu pai chamava-se Manuel do Nascimento Vargas e sua mãe Cândida Dornelles Vargas. Getúlio era o terceiro filho e tinha 4 irmãos: Viriato, Protásio, Espartacus e Benjamim. Em 1911, quando tinha 28 anos, casou-se com Darcy Lima Sarmanho e eles teve 5 filhos. Os nomes eram
Lútero, Jardira, Alzira, Manuel e Getúlio Filho. Bom, eu nasci na aldeia de Smitham, durante o Império Austro-Húngaro, no dia 10 de julho de 1856. Eu sou filho de um sacerdote ortodoxo. Desde pequeno, eu fui treinado pelo meu pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Minha mãe era descendente de família de inventores. Durante a minha infância, eu via vários flashes e luzes que apareciam diante dos meus olhos. Em 1873, eu iniciei meu estudo de engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, onde eu estudei principalmente física e matemática. Em 1880, eu me formei na Universidade de Praga. Em 1881, eu entrei para uma companhia telefônica de Budapeste, onde comecei a minha carreira de engenheiro eletricista. Em 1882, eu descobri um campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usem corrente contínua. Nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar numa companhia continental de Edison, em Paris. 2 anos depois, eu fui convidado para trabalhar na firma de Thomas Edison, em Nova York, foi para onde que eu me mudei. Mas aconteceram algumas divergências de opinião entre eu e Thomas Edison sobre a corrente contínua, que foi o motivo do nosso desentendimento. Eu havia criado ferramentas para tornar viável o uso de correntes alternadas, uma forma eficiente de transmitir energia de grandes distâncias, mas perigoso em caso de acidente. Já Edison, que se baseava suas tecnologias na corrente contínua, era contra a minha corrente assassina, dizia ele. Mas foi esse o caso do nosso desentendimento que aconteceu. Entre as minhas invenções foram focadas também na utilização de eletricidade e magnetismo. Entre elas foram a lâmpada fluorescente, o motor de indução e também entre algumas das minhas estranhas invenções eu criei era para ser uma máquina de terremotos. Meu plano era transmitir eletricidade pela crosta terrestre, de forma em que qualquer lugar do planeta se pudesse ligar uma lâmpada simplesmente enfiando na Terra. Mas, infelizmente, eu acabei falindo quando eu queimei uma usina elétrica, eu tive que pagar uma grande indenização. Mas e aí? Quem sou eu? Eu sou Nikola Tesla. Nasci em Belmonte, Portugal, em 1467. Aos 12 anos, fui enviado para estudar e treinar lutas e armas. Com 17 anos, ganhei um título de fidalgo para jovens nobres. Mais tarde, tive que começar a trabalhar como navegador. Viajei bastante navegando pelo norte da África. Em 15 de fevereiro de 1500, fui nomeado como capitão de uma expedição para os Índias, começando uma grande aventura. Eu estava com 33 anos e saindo de Lisboa, em 9 de março, buscando o caminho para as Índias. A viagem parecia não ter fim, até que no dia 22 de abril, alguém da tripulação avistou uma terra nova, cheia de montanhas. Como era a época da Páscoa, batizamos de Monte Pascoal. Para confirmar a presença portuguesa na ilha, construímos uma cruz de madeira e chamamos de Terra Descoberta da Ilha Vera Cruz. E a vida continua hoje. A terra é conhecida como Brasil. E essa é um pouco da minha história. Quem sou eu? Eu sou Pedro Álvares Cabral. Nasci no dia 20 de abril de 1889, em Brno, na Áustria. Fui criado na cidade de Linz. Me mudei para a Alemanha em 1903. Servi ao exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, me juntei ao Partido Alemão dos Trabalhadores Profissões do Partido Nazista. Em 1919, me tornei líder do meu partido.
Em 1923, tentei um golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder e ocorreu um pequeno erro, que causou a minha prisão. Em 1923, fui solto e ganhei muito apoio da população alemã. Então, em 1933, consegui ser chanceler da Alemanha, no dia 30 de janeiro do mesmo ano. No começo, eu pregava a eliminação dos judeus na Alemanha, para combater o que eles fizeram na Primeira Guerra Mundial. Sobre minha liderança, comecei a Segunda Guerra. E quem sou eu? Eu nasci no reino de Württemberg, Império Alemão, numa família de judeus, em 14 de março de 1839. Fui um físico teórico alemão. Desenvolvi um dos pilares da física moderna. Mudei-me para a Suíça, ainda jovem, e iniciei meus estudos na Escola Politécnica de Zurique. Em 1905, publiquei uma série de artigos acadêmicos. Uma delas era da teoria da relatividade especial. Estava nos Estados Unidos quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha, em 1933, e não voltei para meu país de origem. Fui filiado ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde trabalhei até minha morte, em 1955. Afinal, quem sou eu? Me chamo Albert Einstein. Meu nome é Jair Messias Bolsonaro. Tenho 66 anos, nasci em 21 de março de 1995, na cidade de Glicério, São Paulo. Eu sou um capitão formado, político e atual presidente do Brasil. Fui deputado federal por 7 mandatos, entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos, ao longo da minha carreira. Em 1990, me candidatei a deputado federal do estado de Rio de Janeiro. Tenho 5 filhos: Eduardo Bolsonaro, Carlos Eduardo, Flávio Bolsonaro, Laura Bolsonaro e Renan Bolsonaro. Eu sou cristão, como já disse anteriormente. Passei por vários partidos, como PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC, PSL. Agora, atualmente, estou sem partido nenhum. E hoje, como presidente do Brasil, tento fazer o meu melhor, corrigindo alguma coisa do governo anterior. Mesmo assim, sou criticado, mas o nosso Deus é maior. Eu nasci no ano de 1412 em uma vila chamada Dom Remy, no nordeste da França. Fui uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII em conquistas importantes. Fui capturada pelos ingleses, julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo assim executada no dia 30 de maio de 1431, em praça pública, aos 19 anos de idade. Minha beatificação aconteceu em 1909 e a canonização foi realizada pelo Papa Bento XV em 1920. Atualmente sou considerada padroeira nacional da França e dia 30 de maio é uma data nacional comemorada em minha homenagem. Afinal, quem eu sou? Eu sou a Joana d'Arc. Nasci no Egito, em Alexandria, 69 anos antes de Cristo. Meus pais são Ptolomeu XII Auleta e Cleópatra V Trifena. Nunca fui detentora do poder, sempre houve um homem ao meu lado. Sou egípcia por nascimento, mas pertenço a uma dinastia macedônica. Fui a última rainha e a única a dominar a língua egípcia de minha dinastia. Minha vida amorosa contém casamentos fracassados, com 2 de meus irmãos e com Marco Antônio, com quem tive 3 filhos. Além de um romance que tive com Júlio César, com quem tive Ptolomeu XV Cesarião. Aos meus 39 anos, cometi suicídio. E por muitos fui considerada uma deusa. Quem sou? Sou Cleópatra. Logo depois, Giuseppe ele foi feito comandante da Marinha do Uruguai e chefiava a Legião Italiana, formada por compatriotas exilados. E como eu não queria ficar em casa, eu fui de encontro com meu marido e lutei com ele ao seu lado contra os austríacos e os franceses. Em 1849, as tropas de Garibaldi são totalmente derrotadas pelos franceses, em Roma. E nós dois tivemos que sair de lá muito, muito rápido e muito depressa. E eu queria muito seguir com ele, e eu segui ele até o fim.
mesmo estando muito doente e grávida do meu 5º filho. Mas, aos 28 anos, em 1849, eu morri. Eu acabei morrendo e fui sepultada por 7 vezes, sendo 4 vezes por motivos políticos. Enquanto meu marido seria vitorioso nas guerras da unificação da Itália e sendo considerado um dos seus maiores fundadores. Nessa vida, eu tive 4 filhos, e 3 deles só que chegaram à vida adulta. Os meus restos mortais e os dos meus amados e o dos meu amado descansam no monumento que foi inaugurado em 1832 por Benedito Mussolini na Roma. Então, quem sou eu? Meu nome é Anita Garibaldi, um símbolo muito forte na Revolução Farroupilha feminina, que ajudou muito o seu marido e que lutou contra as tropas imperiais. Eu fui a 15ª filha de Francisco I, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, e da imperatriz Maria Teresa, arquiduquesa da Áustria e rainha da Hungria e da Boêmia. Nasci em 2 de novembro de 1755. Em 1770, aos 14 anos, casei-me com o herdeiro da coroa francesa, o Delfim Luís Augusto. Mas me tornei rainha em 1774, quando meu marido foi coroado rei Luís XVI. Nós tivemos 4 filhos. Passei a maioria dos meus dias no Palácio de Petit Trianon, onde me deslumbrava com corridas de cavalo, festas, óperas, teatros e os bailes luxuosos da corte. Apesar disso, eu nutria profunda simpatia pela filosofia de política, por história e literatura. Eu também fui atriz e passei por cima da etiqueta da corte e o ranking dos títulos de nobreza. Graças a uma campanha difamatória contra mim, me tornei culpada por toda a situação financeira do reino. No dia 21 de setembro de 1792, a monarquia francesa foi abolida e os revolucionários prenderam meu marido, Luís XVI, e a mim. Tentamos fugir, mas fomos capturados novamente. Em 16 de outubro de 1793, fui guilhotinada, utilizando minha simplória camisa ala branco, a cor de um fantasma belo demais, ou pelo menos obstinado demais para morrer. Branco, a cor das páginas em que minha história foi e será escrita, muitas e muitas vezes. Mas afinal, quem sou eu? Eu sou Maria Antonieta, a última rainha da França.